Fazer cinema do Brasil a gente sabe que não é uma situação muito fácil, porque a gente depende de vários fatores, desde os fatores políticos, monetários e até mesmo sobre o nosso social. Bom, o que nós vamos discutir nesse vídeo vai ser sobre o seu primeiro longa-metragem. Você já fez aí já produziu alguma coisa, já fez um curta-metragem, de repente até conseguiu algum prêmio, e aí você quer se aventurar, e é claro, como todo mundo quer evoluir e dar o seu próximo passo. Será que já é hora de você fazer o seu longa-metragem? Isso é o que nós vamos discutir aqui no vídeo, e eu vou trazer um pouco da experiência de um longa-metragem que eu trabalhei em coprodução e qual foi a minha mentalidade com ele e por que até hoje eu não produzi um longa-metragem, somente da minha produção. Vou te explicar por quê. Mas antes, deixa eu comentar aqui contigo. Já aproveita, se você gosta de filme, você gosta de cinema, de produzir cinema e falando sobre o audiovisual também, comenta aqui embaixo o que mais você gostaria de aprender, já clica no gostei também, já se inscreve no canal que tem muito conteúdo bem legal, viu? E eu sempre deixo as melhores dicas sempre pro finalzinho do nosso vídeo, então acompanha tudo que vai ser bem bacana. Meu nome é Benetti, Bruno Benetti, eu trabalho com cinema desde 2009 e nessa carreira minha, em todo esse período de tempo que eu venho do cinema de guerrilha, assim como a maioria que vem naquela sofrência de uma câmera na mão e vamos embora, vamos produzir, como diz o Glauber Rocha, uma ideia na cabeça e a câmera na mão. Aqui a gente está seguindo quase que o mesmo conceito, só que eu estou passando para vocês de uma forma bem mais resumida tudo que eu tive na minha carreira, tudo que eu enfrentei, tudo que eu passei, e eu gosto de compartilhar essas informações para ajudar você que também quer entrar no mercado do cinema, mas não sabe se já é a hora certa, se é bacana, se não é, se vale a pena. Então eu gosto de trazer e compartilhar essas experiências. O tema do nosso vídeo, como eu já falei sobre o nosso primeiro longa-metragem, ele é um tema até que um pouco complexo, mas eu vou tentar resumir em determinados pontos aqui que eu separei para vocês. Produzir um curta-metragem, a gente viu que você consegue fazer um curta-metragem com pouco dinheiro ou até mesmo nenhum, você pegando simplesmente os seus amigos, voluntários, parentes e pessoas que estão a fim de colaborar para fazer um bem maior, para fazer aquela sua produção, certo? Então você consegue, vai lá, produz, só que você tem as suas limitações, como nós já comentamos aqui nessa série de vídeos que eu estou gravando justamente focado no cinema. Então, gente, já um parênteses rápido, você pode pegar aqui na playlist do meu canal, vai ter uma playlist só sobre cinema, sobre produzir e fazer o cinema. E aí, nesse processo de querer fazer o seu filme, você sabe que existem algumas limitações. De repente, a parte da atuação, a parte do roteiro, na edição, que seja na fotografia, na iluminação, cada um vai ter a sua limitação. E pensando nisso, eu comecei a estudar muito bem vários longas-metragens para não cair na estatística e também naquele dilema que o pessoal fala, filme brasileiro é filme ruim, não é, sabe? Isso aqui é um estigma muito até imbecil se a gente for analisar, porque tem muito filme bom, que está sendo produzido, mas a gente tem alguns problemas que precisam ser mediados e pensados. Então assim, eu comecei a analisar os longas-metragens de baixo orçamento, baixíssimo orçamento. Por quê? Para você ter uma noção da realidade, um filme de um orçamento médio padrão, pelo menos no ano de 2023, que nós estamos agora, ele sai ali na faixa de 3 milhões, 3 milhões e meio, às vezes 4 milhões, isso aí vai subindo para você fazer um longa-metragem bacanudo, bacana, legal, com premiere, cinema, aquele negócio todo, igual a gente já está acostumado a ver. E aí você começa a baixar o nível com um filme de baixo orçamento, 1,8 milhões, 1,5, baixíssimo orçamento, 400 mil, 200 mil, e aí você deve estar se perguntando, nossa, mas é muito dinheiro, como é que eles conseguem gastar tanto dinheiro assim? Você pode fazer uma conta de padaria separando assim, imagina que você vai pegar, sei lá, 3 milhões. Esses 3 milhões, você vai contratar pelo menos umas 300 pessoas diretamente na sua produção. Então divide aí, 3 milhões por 300 pessoas e tal. E o tempo de produção, ele pode ser de 1 ano ou 2 anos, talvez. Lembra que a gente está considerando somente os profissionais. Ainda tem todo o custo da produção. Locação, alimentação, transfer da galera que vai para lá, vai para cá, tem que levar, tem gente que você tem que pegar em tal lugar. Você não vai conseguir gravar tudo na sua cidade. Se você
conseguir, puta, sensacional, mas quanto que você vai gastar para fazer isso? Estúdio, equipamentos, locações, tem uma infinidade de coisas, né, que envolvem os outros gastos. Isso aqui são só os gastos mais primários aqui que eu tô explicando. E nisso, 3 milhões você começa a ver que começa a ficar apertado pro seu orçamento. Você vai pegar um ator ou uma atriz que de repente tenha um peso maior, e aí, esse ator e essa atriz, quanto custa para eles gravarem o filme com você? Eles vão querer fazer uma coprodução e entrar como produção executiva com você para dividir os ganhos do filme? Não sei, não é todo mundo que topa, depende muito. Então é custoso, parece que é muito dinheiro, mas quando você começa a trabalhar, você começa a ver que, opa, pera aí, não é tanto assim. E aqui no Brasil a gente tem algumas condições para longas metragens, que quando você trabalha com edital e essas coisas, é um negócio que eu acho até um pouco injusto, mas você tem que entender que nós temos dois pesos aqui. Injusto no quesito de você já recebe o dinheiro do filme antes de ele ser exibido. E aí, para quem quer fazer um filme qualquer, faz de qualquer jeito porque já está recebendo mesmo, e para você fazer prestação de contas para o Estado só quer saber se você fez. E a qualidade acaba nem sempre sendo um ponto determinado ali, né, um ponto forte dessa produção. Porque como que a gente consegue definir qualidade, sendo que de repente o ator não estava legal ou a direção foi ruim? Então trabalhar com essa parte artística e você conseguir gerenciar o que é bom e o que é ruim é muito difícil para o Estado resolver. Então, esse dinheiro que já é pago antecipadamente, que isso aqui é uma coisa que a gente pode discutir depois, como Lei Rouanet, lei estadual, federal, municipal, todos esses fundos e projetos, isso aqui a gente pode deixar para um outro caso. Se vocês gostarem, comenta aqui embaixo que a gente faz um bate-papo e eu trago esses apontamentos para vocês. Nessas contratações desses tipos de projetos, você já faz o pagamento tudo antecipado, vamos dizer assim, e você não depende da bilheteria. Se tiver bilheteria, beleza, se não tem, beleza, você já recebeu do mesmo jeito. Mas aí a gente tem o outro lado que a nossa cultura do cinema ela é uma cultura importada. Os dados ali que são da Ancine, né, na plataforma lá do Oca, a última vez que eu via, eu não lembro se era 3 mil ou 5 mil cinemas para o Brasil, acho que era 3 mil salas de cinema para o Brasil todo. Então você pensa, 3 mil salas de cinema, se você pega um cinema que ele tem 4 salas, já tira desses 3 mil. No Brasil todo, gente. Então você pode pegar dessas 5.500 e uns quebrados cidades brasileiras, só 5% de tudo isso tem cinema. Então o cinema, ele é caro. Não é todo mundo que pode ir para o cinema. Além de ser caro, ele é um evento também. Então você tem esse monte de coisa que vai influenciar na sua bilheteria. E aí quando você produz um filme longa-metragem, automaticamente você já está competindo não só com os outros longas das outras produtoras que já estão há muito tempo no mercado, como você também está competindo com o mercado internacional. Olha só, se a hora que eu produzir meu longa-metragem quiser colocar numa sala de cinema, com quem que eu tô competindo? Com Marvel, DC, com Lionsgate, com não sei o que, com as Warner Brothers. Então eu tô competindo com todas essas empresas. E, convenhamos, que tipo de filme que você vai pagar para sair de casa para assistir? Gente, eu tô falando da realidade, tá? Não tô falando do lance de, não, mas você tem que consumir cinema brasileiro, tem que consumir... Claro que tem que consumir cultura, sim, concordo 100%, mas vamos falar da realidade. O comum, o senso comum. Você vai sair de casa para assistir Os Vingadores, que já tá no 10º ano, no auge do negócio, ou para assistir o filme do Benetti, que você não sabe quem é, mas tem um trailer ok. E aí? Então, olha, vocês estão entendendo o peso do negócio? É óbvio que você vai gastar, porque o cinema é caro e é um evento, e você vai sair com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares para ir ver esse filme. Então o seu filme começa a perder bilheteria nisso aqui, porque o pessoal vai gastar para ver aqui. As plataformas streaming hoje, elas trouxeram uma gama e uma facilidade de você conseguir colocar o seu produto. Ótimo, ajuda bastante. Mesmo assim, você ainda tem que divulgar e elas não pagam tão bem quanto deveriam. Quando você vai colocar um filme no Netflix, dependendo do contrato, tem um valor X que eu não vou falar agora, mas a gente pode conversar em outros vídeos. Se vocês tiverem interesse, comenta aqui embaixo, que eu acho muito legal esse tipo de assunto. Pensando em tudo isso, né, você deve estar falando, nossa, quanto problema, Benetti, para entrar com longa-metragem? Pois é. Por quê? Se eu vou fazer um longa-metragem de baixíssimo orçamento, eu tenho que ter em mente
tudo, o resultado que ele vai me trazer e qual vai ser a divulgação que eu vou fazer dele. Eu vou divulgar ele de uma forma local, regional, de repente ali no meu estado. Como que eu vou fazer essa divulgação? A nível nacional, um filme de 400 mil? Se o filme for muito bom e tiver uma boa crítica, as pessoas estiverem assistindo, os críticos assistirem e o negócio for legal, seu filme vai mais longe, certo? Se não, ele vai ficar por ali mesmo. Então, pensando em tudo isso, eu optei por fazer um longa-metragem com um pouco mais de dinheiro, com pelo menos entrar na linha do baixíssimo orçamento. Por quê? Fazer um filme sem investimento, um curta-metragem, é uma coisa. Você faz um trechinho do filme, você faz o auge do filme naquele curta, pega o ápice do filme e eu transformo aquilo num curta e entrego para produzir, certo? Aí legal, bacana, você consegue fazer ele com muito pouco investimento, na guerrilha e por aí vai. Mas em um longa-metragem, como é que faz? Lembra que eu falei que os voluntários desistem? Lembra que eu falei que é difícil manter os amigos por muito tempo num filme que é gratuito? Imagina agora, se eu tô falando de um filme pago de um ano e meio, dependendo da produção. Claro que tem produções que são menores. Vamos colocar um ano, tá? Considerando todo pré-produção, produção, filmagem e tal. Com dinheiro já dá trabalho, imagina sem dinheiro. Então quantas pessoas você não vai perder aí no meio e o quanto que o seu filme vai perdendo a identidade ao longo do tempo. Então por isso que eu optei em não ser mais um na estatística de querer fazer e entregar um serviço que não vai me agradar e eu não vou conseguir levar muito longe. Por isso que eu prefiro fazer curtas-metragens com o investimento que eu tenho e conquistando e preparando projetos que eu tenho para conseguir uma verba para fazer um projeto maior. Mas isso, gente, é uma opção minha, tá? Não quer dizer que deva ser a sua também. Então pense muito bem nisso. E assim, mesmo já ganhando alguns prêmios, algumas coisas que eu conquistei, eu ainda prefiro esperar ter uma verba para que eu consiga pagar as pessoas para dedicarem a fazer o filme. Então esse filme do Emil, ele foi um filme que foi feito, eu entrei como coprodução porque não é um filme meu, 100% meu, ele é de direção do Euler, produção dele, então ele é um filme que teve aqui a parceria do Glock Cinema, que é de uma produtora daqui de Águas da Prata, teve outras empresas envolvidas também nesse projeto. Ele é um projeto de 1h24 e ele é um pouco mais experimental, vamos dizer assim. E por ele ser experimental, ele é um doc-ficção, sabe? É um documentário ficção com elementos ali que podem ser jogados para a nossa realidade, e ele traz um psicanalista ali, um psiquiatra, né, que o nome dele é Emil. Então assim, baseado nesse psicanalista que ele traz essas visões a partir do Cioran e tal, aí isso aqui é o roteiro do Euler, a gente consegue fazer uma coisa de baixo investimento igual vocês estão acompanhando agora. Com um pouco de iluminação, com câmera mesmo, como se fosse um documentário, sem se preocupar com a qualidade técnica dele. E aí, por ele ter esse viés, foi possível de realizá-lo de uma forma mais rápida. E aonde que a produtora Alteria Filmes, onde que eu entrei nisso? Na edição, um pouco também na assistência ali de direção, eu acompanhei parte do filme, né? Eu não acompanhei todas as filmagens, mas acompanhei parte das filmagens, como elas foram realizadas. O diretor, ele fez a montagem e nós fizemos aqui a finalização disso. Então vocês estão acompanhando agora que não tem uma produção grande, está vendo? Não tem iluminação, olha lá, vai aparecendo equipe mesmo, porque a ideia é parecer que é um documentário e que é um cara com um humor mais ácido, né? Nós temos aqui a segunda filmagem que foi acontecendo isso lá em São Paulo com a Naline, essa é o nome dela mesmo, e o filme ele retrata esses movimentos da sociedade mais decadentes. Então ele é um filme mais pesado, ele é um filme até que interessante e que fez a proposta dele, então por isso que eu topei fazer nesse modelo. Pode ser uma sugestão para vocês também. Eu vou adiantar um pouquinho para vocês verem algumas cenas. Olha aqui as cenas do documentário, vocês veem que é cortado o enquadramento, ele é um pouco torto, às vezes você pega alguns planos holandeses, um pouco mais, você vê em questão de iluminação, de sombra, por quê? Tudo isso é o que nós tínhamos, né, para produzir esse filme e que atende a proposta do filme. Então a gente conseguiu encaixar os nossos limites à realidade, sabe? O lance dela, ela dando a entrevista do lado de um lixão, sabe? Ali, do lado de um monte de lixo, tudo isso tem uma linguagem significativa. Vamos seguir um pouquinho mais para frente aqui?
Aqui nós temos um outro doutor, né? Gente, isso aqui é tudo falso, tá? Ninguém existe de verdade, são personagens. Um bar, entendeu? Onde você tem as meninas da rua que ficam ali no canto e tal, oferecendo. A iluminação, você vê que ela é um pouco mais assim mesmo, mais ácida. Aqui a gente tem algumas imagens do making off, lá das câmeras gravando. Essas cenas todas eu acompanhei, ajudei a filmar, né? Emprestei também a minha câmera, olha lá que bonitinho. Então dá pra gente ver um pouquinho. Teve fotos de making off, teve bastante coisa. E aí nós temos aqui as fotos e tal. Por fim, todo o making off da produção. O pôster tá aqui, Emil Palestra sobre o Nada. Então, resumindo, esse filme, ele não é um filme que foi feito 100% da minha produtora, mas nós entramos em coprodução porque eu comprei a ideia, eu queria experimentar também, entender um pouco. Consegui colocar ele numa plataforma de streaming, consegui colocar na plataforma Look, consegui colocar na Amazon Prime, e agora eu consegui colocar na Box Brasil também, e já tem mais algumas que eu já estou fechando o contrato. E ele é um filme de 2015, então ele atende às suas necessidades e funciona bem. Hoje já não mais, porque né, mudou ali o quesito de qualidade e tal, então não sei se ele chamaria tanto a atenção assim, né? Talvez para exibir em alguma escola, alguma coisa seria interessante, mas para entretenimento a cauda longa dele eu acho que já se foi no tempo. Então, gente, resumindo, eu quero que vocês pensem em todos esses fatores que eu mostrei para vocês, desde a distribuição, desde o valor, desde o tempo. Eu já tive experiências já de filmes que eram para ser curtas, se transformaram em longas, terminaram já as produções, convidaram a gente para fazer, a gente iria entrar no meio, mas teve alguns problemas ali internos e acabamos optando por se desvincular dessa produção de longa-metragem, também pegando um pouco desse meu pensamento, tá? Esse foi um dos, mas a gente teve vários outros problemas ali, mas o filme, ele terminou, então quem estava produzindo conseguiu terminar o filme, fez uma exibição, infelizmente eu não consegui até lá, né? Eu gostaria de ver para acompanhar, mas é um filme sem investimento e é um filme que existe muita ficção, puxa muita coisa e acaba virando, assim, uma experiência para quem produziu. Você pode falar, olha, eu fiz um longa-metragem, eu sei como é que é, eu entendi, e o próximo, o que dá para eu arrumar? Então, em questão de experiência, é legal, vale a pena. E tem um caso muito bacana, olha só, de um pessoal, eu não lembro de que cidade que era, que eles tinham entrado em contato comigo, porque eles queriam exibir o filme deles no Festcine, que é um festival que eu tenho aqui, que hoje já é a nível internacional. E esse festival, esse filme, aliás, ele fala sobre a violência doméstica, a violência, né, contra a mulher e tal, né, a violência feminina. E ele é um filme que foi feito por artistas locais dessa cidade, que eu não estou lembrado o nome agora. Eles não são artistas de cinema, eles trabalham no teatro, juntaram todos eles, uma câmera, uma ideia, fizeram um longa-metragem e chamou tanto a atenção da cidade, mesmo sendo de baixíssimo orçamento. Eu vi o material, achei super bacana a ideia, um material bem simples, gente, é igual esse aqui do Emil que vocês estão vendo, só que a ideia foi tão bacana que chamou a atenção da cidade e convenceu o prefeito a montar uma delegacia de violência à mulher que não tinha na cidade e precisava. Olha só que interessante o poder do longa-metragem, né? O que além de você ter essa parte de entretenimento, de você ter aquela parte colaborativa e os ganhos sociais, aquele negócio todo, você teve também um investimento na sociedade. Então o prefeito se sensibilizou com o filme, entendeu a mensagem e falou, poxa, a gente não tem uma delegacia da mulher aqui na nossa cidade, e ele foi correr atrás para arrumar e fizeram a delegacia graças ao filme. Olha a diferença que um filme faz. Então, relevem tudo isso que eu passei para vocês. Se essas informações foram úteis, clica no gostei aqui embaixo, que é uma consultoria quase que de graça, e eu gosto de trazer essas informações que quase ninguém compartilha. Já, por favor, se inscrevam no canal para ter mais conteúdo de valor, e já escreve aqui embaixo também se você quer ver mais alguma coisa que mais você gostaria de aprender. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.